Desde já convido a doutora Thaís Fernanda Bizarria a compor a mesa, que vai ser a nossa palestrante desta manhã, e o doutor Marco Kojorowski, que é o coordenador da Comissão de Direito Bancário da subseção do Tatuapé. A doutora Thaís, muito famosa entre nós por suas poesias, hoje falará na palestra Rimando e Aprendendo Direito. Sem mais delongas, já passo a palavra para a doutora Thaís para a exposição. Bom, hoje nós abordaremos em poesia alguns temas. Nós colocamos aqui no slide, pode colocar no segundo, doutora Silvia, por favor, muito obrigada. O primeiro tema de hoje é reparação de dano. Depois nós falaremos sobre o divórcio, ausência trabalhista, furto famélico e cancelamento e atraso de voo. E, senhores, hoje eu espero que desta sala saiam grandes talentos. Haverá, próximo ao final, um mini concurso cultural. Inclusive, a nossa amiga da UAB, por favor, se ela puder já distribuir os papéis, para que as pessoas já tenham os papéis em branco ao lado, eu ficaria muito feliz. Muito obrigada. Será entregue a vocês um papel e vocês podem escrever uma poesia. Mas, Thaís, é assim do nada? Realmente, é surpresa, tá? E o que acontece? A melhor poesia vai levar um livro, que está aqui já guardadinho embaixo da mesa. E as 10 melhores poesias vão ganhar esse certificado de participação, escrito Certificado de Premiação Poeta Revelação. Certifica que, vai ter o nome de vocês, ganhou o concurso cultural promovido pela advogada poetisa Thaís Bizarria. Parabéns pela poesia fabular, você nasceu para rimar e a todos com seu talento em cantar, tá ok? As 10 melhores poesias vai levar esse certificado para casa. E também eu vou deixar guardadas essas melhores poesias, que no futuro eu penso em escrever um livro só sobre essas poesias, tá? Então eu peço nesse papel em branco que vocês escrevam a poesia e também deixem e-mail e telefone, que será a maneira que futuramente eu entrarei em contato com vocês, tá? Eu já falarei, já darei algumas dicas do mini concurso cultural, por quê? Vai que a inspiração vai surgindo. Próximo ao término eu darei 5 minutos, mas se a inspiração surgir agora, aproveitem. É assim, o nome da palestra é intitulada Rimando e Aprendendo Direito, com base no livro. Então, vocês precisam escrever uma poesia, uma estrofe, alguma coisa com essa palavra, rimando e aprendendo direito. Entenderam? Sim? Tá? E aí as melhores serão escolhidas. No final, darei 5 minutos, tá? Quem quiser escrever agora pode começar. Quem não quiser, no final, darei 5 minutos. Direito rima com várias coisas. Jeito, perfeito, advocacia, bizarria, cidadania, alegria, sabedoria, euforia, enfim, cultural, fenomenal. Tem várias palavras que possibilitam a rima. Mas vamos ao tema. Reparação de dano, senhores. Aqui nós temos a prefeitura, o dano, o contribuinte é igual à reparação, certo? Nós temos no Código Civil diversos artigos que tratam da reparação. Inclusive, vale citar o artigo 927, que dispõe: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Isso significa que, senhores, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade por si só causar dano a outrem, haverá a obrigação de indenização. Tem um outro artigo, o 944, que dispõe: a indenização mede-se pela extensão do dano. Aí eu pergunto, como medir a extensão do dano? E agora o que fazer?
Chega de teoria, vamos para a prática. Quem é advogado, levanta a mão. Quem é estudante, levanta a mão. Uau! A maioria, muito bom. Então, vamos lá. Como montar uma ação nesse tipo de situação? É necessário comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Por exemplo, se o cidadão caiu num buraco no chão, o que é necessário para entrar com uma ação? Pessoal, quando isso acontecer com seu cliente, ou até mesmo com você, é preciso de documentos comprobatórios desse fato. Por exemplo, foto do buraco. Se você sofreu uma lesão, você vai ter laudos médicos, exames que caracterizam que você ficou debilitado em razão dessa queda. Se por acaso você ficou afastado do trabalho, vai ter o atestado de afastamento. Enfim, esse buraco ele era na via. É preciso do quê? De testemunhas. Geralmente a gente está andando e de repente é surpreendido e cai com um buraco. Certamente alguém está vendo isso. É preciso anotar o nome dessa pessoa para que no processo ela seja sua testemunha. Mas olha, doutora Thaís, não achei ninguém na hora, fiquei nervoso, a queda foi tão grande, me socorreram, não vi nada. Tudo bem, depois volte lá, porque certamente esse buraco tem algum estabelecimento público. Com certeza alguém desse estabelecimento público viu a queda, ou viu a existência, tem conhecimento até da existência desse buraco. É necessário instrumentalizar o processo para que você ganhe ação. A mesma coisa acontece se for com veículo automotor. Imaginem a situação, você conduzindo o veículo e de repente existe um buraco, PEF. Você teve o seu carro, entrou lá dentro. Era tão grande, era mais que um buraco, era uma cratera. E seu carro entrou lá dentro. O que é necessário, pessoal? Quem gosta de fotografar aqui, levanta a mão. Todo mundo, né? Então, pessoal, não economizem nas fotos. Se isso acontecer, o guincho vier te buscar, tire foto do guincho chegando, do guincho saindo, do carro subindo no guincho. Se você estiver lá em cima no guincho, também tire foto da paisagem. Registrem tudo. Não basta só registrar para colocar no Facebook. É preciso documentar o seu processo. Além disso, é preciso 3 orçamentos. 3 orçamentos para que seja verificado o valor correspondente ao seu dano, para que seja formado logo em seguida o processo. Por que eu repito e explico detalhadamente esse aspecto que parece ser tão fácil? Porque numa palestra aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, eu convidei para compor a mesa a doutora Maria Fernanda Toledo, minha ex-professora. E ela é juíza da Vara da Fazenda Pública, aqui no Viaduto Maria Paula. E ela comentou, deixou bem claro na palestra aos advogados e estudantes que, muitas vezes, ações são ajuizadas, ela sente que o dano efetivamente aconteceu, mas os documentos instruídos na petição inicial não comprovam a veracidade do fato. Não é verdade, doutora Silvia? Às vezes acontece, não é, doutor Marcos? Por isso, pessoal, é importantíssimo documentar os autos. Agora, eu pergunto, e se esse buraco, se você cair devido à existência de um buraco na calçada, contra quem deve ajuizar a ação? Contra a administração? A resposta é sim ou não? 5 segundos para reflexão. Quem acha que, se o buraco for na calçada, tem que entrar com uma ação contra a administração, levanta a mão. Quem não acha que tem que entrar contra a administração, levanta a mão. Quem está treinando para a magistratura, portanto, é imparcial, não levantou a mão nem que sim, nem que não. Agora levanta a mão, agora é hora de levantar a mão. Realmente estão treinando para a magistratura, viu, doutora Silvia? Não querem levantar a mão algumas pessoas. Nem para ser imparcial. Não querem se comprometer, não tem problema.
Bom, pessoal, acertaram aquelas pessoas que falaram que não, mas que falaram que sim também. O que a doutora Thaís está falando? Vamos lá, eu vou explicar. A calçada é um bem de uso público, de acesso irrestrito. Entende-se que essa ação deva ser ajuizada contra o proprietário do imóvel, porque a manutenção e a conservação da calçada é inerente àquela pessoa que é proprietária do imóvel. E se esse imóvel estiver locado? Contra o locatário. Geralmente é mencionada uma cláusula no contrato de locação, já estabelecendo que a manutenção e conservação do imóvel, bem como da calçada, é do locatário. Mas, senhores, os tribunais, eles têm estendido a responsabilidade à administração pública. Por quê? Compete à administração pública o poder de polícia, de investigar a ocorrência dos danos. Se ela foi omissa e não fiscalizou, então deve sofrer as consequências jurídicas e legais. Portanto, os tribunais têm estendido a responsabilidade. Agora eu pergunto, será que existe alguma maneira, alguma forma de evitar esse tipo de lamentação? Existe, pessoal. Quando você olhar na rua e ver um buraco na calçada, na via, seja lá qual for o buraco, nós às vezes até passamos com o carro reclamando, ai que buraco! E aí tem gente que até fala palavrão. Só reclama, não basta só reclamar. Temos que exercer no dia a dia a cidadania. É preciso ligar na central de atendimento da onde? Alguém sabe a central de atendimento que tem que ligar quando você ver um buraco na via, no chão, para reclamar? Alguém gostaria de arriscar? 156, parabéns! Parabéns! 156 é a central de atendimento da Prefeitura do Estado de São Paulo. Você pode ligar e denunciar aquele buraco. Não basta só reclamar, é preciso exercer no dia a dia a cidadania. Tem também, pessoal, na internet, o site da Prefeitura. Basta colocar lá no Google, site da Prefeitura, já vai aparecer, www.prefeitura.sp.org.br. Lá existem vários links sobre vários assuntos relacionados. E vocês nem imaginam, porque eu também não imaginava antes de começar a falar desse tema. Quando você liga lá na central de atendimento da Prefeitura, eles falam que vão arrumar o buraco. A estimativa para o conserto desse buraco são 7 dias. Pessoal, 7 dias é muito tempo? É, mas é melhor arrumar em 7 dias do que não arrumar nunca. Não é verdade, pessoal? Portanto, exerçam no dia a dia a cidadania, tá? Agora, senhores, eu falarei sobre o dano, reparação de danos do meu jeito, rimando e aprendendo direito. A ocorrência de um dano causado pela administração a um ser humano merece justa indenização. Em nossa república, basta que o lesado acione a fazenda pública para ter o seu dano reparado. A indenização busca apreender o que a vítima perdeu ou efetivamente despendeu. Todavia, explano, é necessário comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Rimamos e aprendemos direito do meu jeito. Eu espero que você fique satisfeito e tire algum proveito. Agora nós vamos ao próximo tema. Bom, senhores, aqui nós temos o divórcio. Vale já começar com uma dinâmica sobre essa situação do slide. Aqui nós temos o divórcio consensual. Tudo bem, doutora Silvia? Tudo bem? Como é que você está? Está bem? Ela está bem, olha lá, ela deu a mão para mim. O doutor Marcos está bem também? Ótimo. Está ótimo.
Tá todo mundo bem. O que acontece? Existe uma situação amistosa, é consensual. Ó, os dois se cumprimentando. Litigioso advém de litígio, que significa conflito. Olha lá, os dois brigando pelo cachorro. É importante citar, senhores, que nesse livro, Rimando e Aprendendo Direito, são pessoas e situações verídicas. Por exemplo, essa relação de divórcio são os meus pais, é uma situação verídica. Quando eu falo de audiência trabalhista, logo à frente, é um juiz de direito, realmente, que ilustra. Então, são todas situações jurídicas. E a propaganda é uma do negócio. Bom, senhores, voltando ao tema do divórcio, nós temos essa situação. Olhem bem a ilustração. Olharam? Olharam. Eu vou fazer uma pergunta agora. Quem acha... Aqui nós temos a minha mãe e meu pai brigando pelo totó, tá? Na prática, tem briga pelo papagaio, é pelo cachorro, é pelo gato. Tem até jurisprudência já tratando do assunto. Bom, senhores, quem acha nessa briga? Minha mãe puxava daqui, meu pai puxava dali. Minha mãe puxava daqui, meu pai puxava dali. Quem acha que o totó ficou com a minha mãe, levanta a mão. É para participar, pessoal, é uma brincadeira, não tem certo ou errado. Quem acha ficou com a minha mãe? Bastante gente. Quem acha que o totó ficou com o meu pai? É, razoavelmente. Tá. Bom, eu peço uma calorosa salva de palmas para quem acha que o totó ficou com o meu pai. Pessoal, a força física. Minha mãe puxava daqui, meu pai puxava daqui, para lá e para cá, para lá e para cá. Imaginem só um papel. O doutor Marcos aqui puxando. Vamos lá, doutor, puxa. Pode puxar com toda... Olha como ele puxou rápido. Não tive nem tempo de pensar. Doutor, deixa eu brincar um pouco. Ele já levou o papel, fica com o papel. Doutores, vocês viram? Olha que bacana. Muito obrigada, viu, pela participação, doutor Marcos. A força física, a maior é a dos homens. Meu pai puxava daqui, minha mãe dali, ele levou. Porque se fosse capacidade intelectual, com certeza minha mãe teria ganhado. Porque as mulheres são infinitamente mais inteligentes, mais superiores que os homens. Então, certamente, minha mãe teria levado. Mas se vocês acham que minha mãe saiu perdendo, engano. Não, a mulher nunca sai perdendo. Minha mãe, ela teve sorte maior. Enquanto ele ficou com o totó, com o nosso cachorrinho, minha mãe ficou com as duas gatas e com o gato que tem lá em casa. Eu, minha irmã e meu irmão. Então, a mulher nunca sai perdendo, tá? Agora, senhores, para falar do divórcio, nós temos que falar do casamento. Pessoal, na Constituição de 1840, o casamento não foi reconhecido. Ele foi citado pela primeira vez em 1890 e reconhecido como entidade familiar só em 1891. Quando falamos de divórcio, é preciso falar do desquite também. Vocês sabiam que antes o casamento era indissolúvel? Ou seja, você não poderia se safar daquela pessoa. Tinha que ficar com ela até morrer. E, senhores, na época do desquite, você até poderia, depois da evolução, você poderia fazer o desquite, mas não poderia casar-se novamente. Você era obrigado a ser desquitado para o resto da sua vida. Após muitos anos de batalha, com a Lei 6.515 de 77, houve uma imensa alterações nas relações maritais. O que aconteceu? Existia o desquite por mútuo consentimento e o desquite litigioso. Saiu e deu espaço para a separação consensual e a separação litigiosa, ok? Então, o desquite deu lugar à separação. Tem pessoas que acham que o desquite era o divórcio. Não, tá? Não é. E eu gosto de ilustrar também uma história que aconteceu verídica. Eu estava lá no escritório quando, de repente, uma senhora de nome Janete entra e pergunta: vocês fazem disquete? Eu disse com alegria: prezada senhora Janete, aqui é um escritório de advocacia, passa bem, tenha um bom dia.
Todavia, ela quis entrar, então eu tive que parar, sentar e explicar o que era um tal disquete, que é um disco magnético removível do computador, e você pode levá-lo aonde quer que for. E lamento informar, nós não temos disquete. Pessoal, foi quando ela disse, ela gritou mais ou menos assim. Ela falou, doutora, você não sabe o que eu queria fazer. Pessoal, adivinha o que ela queria fazer? Era o desquite. Ela queria fazer o desquite. Aí eu disse, vou dar-lhe um palpite. Faça o divórcio, porque o desquite não mais existe. Pessoal, ela começou a chorar, ficou triste, disse que era da elite. E lá todo mundo faz desquite. Depois de uma hora de faladeira, eu já sabia a sua vida inteira que quando ela era criança, ela queria ser marinheira. Gravem que ela queria ser marinheira, mas que ela acabou sendo lavadeira, faxineira, passadeira. Daí a sua paixão por geladeira, mas que a sua atual profissão era estocadora de dólares em sua própria carteira. Ela arrumou um fazendeiro, se deu bem, viu? Eu já não aguentava mais, eu disse, seja breve, pegue esse sulfite, aliste e cite os motivos pelo qual quero desquite. Ela falou, sabe o que é, doutora Thaís Bizarria? Eu tenho neurite, estomatite, bronquite, hepatite, alguma doença mais com it? Tem genite, bronquite, como? Celulite? Sinusite, zoisite. Isso, pessoal. Várias doenças. E a única coisa que eu quero é comprar uma geladeira azul marinho. Lembra que ela queria ser marinheira? E meu marido quer grafite. Doutora, ele insiste. Eu falei, vou dar-lhe um palpite. Converse novamente com seu marido. Diga que o que ele quer não tem sentido. E que na cozinha não meta a colher. Porque escolher geladeira, senhores, é coisa de mulher. Qual que é a moral da história? A dissolução do vínculo conjugal, por vezes, acontece por um motivo banal. Imagina, tamanha bobeira a troca de uma geladeira. Portanto, é importante sempre dialogar. E aí eu gosto de falar uma parábola para ilustrar essa situação. Pessoal, hoje a dissolução do vínculo conjugal, por vezes, acontece por motivo banal. É importante mudar isso. Então, eu pergunto aos senhores, será que existe uma fórmula mágica para evitar a dissolução do vínculo conjugal? Sim ou não? O pessoal não sabe, né? O pessoal balançando a cabeça assim. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá. Tá assim, o público. Bom, pessoal, fórmula mágica, eu acredito que não. Nós deixamos para os contos de fadas. Mas palavra mágica, eu entendo que sim. Qual a palavra mágica para evitar a dissolução do vínculo conjugal? É com vocês. Alguém gostaria de citar? Respeito, muito bem. Paciência. Flexibilidade. Go. Doutora Zildete acertou a minha palavra. Não vale, doutora Zildete. Aproveitando que a doutora Zildete se manifestou, eu quero agradecer a presença da doutora Zildete, doutor Celso, muito obrigada pela presença, e de todos vocês também. Pessoal, eu acredito que a palavra mágica é a flexibilidade. E por quê? Eu vou contar agora para vocês. E não vai ser em poesia, será em parábola mesmo. Existia um sábio que ele estava à beira da morte, quando de repente o seu discípulo lhe procurou e perguntou, sábio, você teria mais alguma coisa para me explicar? Aí ele foi lá e abriu o bocão. Imagina a cena, né? E pediu para o discípulo olhar lá dentro. Ele perguntou, você vê a minha língua, ela está firme e forte? Ele falou, sim, sábio. E os meus dentes, eles estão firmes e fortes? Não. Foi então que na infinita sabedoria ele perguntou, e você sabe o porquê a língua sobressai aos dentes? Obviamente que o discípulo não sabia. Foi então que o mestre disse,
É porque a língua é mole e flexível, enquanto os dentes caem porque são duros. Assim, o mestre morreu, tendo o discípulo aprendendo tudo o que ele poderia lhe ensinar. Qual a moral da história? Seja flexível, porque tudo que é duro demais desgasta-se rapidamente. Agora nós vamos ao próximo slide. Quais os deveres do casamento, pessoal? Os deveres do casamento cabem na palma de uma mão. Fidelidade recíproca. Não é só você exigir que o seu cônjuge tenha fidelidade. Ela deve ser recíproca. E como violar? Existe a traição física. A traição física é o ato sexual. Existe a traição moral. Sabiam que existe a traição moral? Existe. Por exemplo, você é casado ou casada e você chama a sua vizinha para andar de mão dada no shopping. Não pode andar de mão dada com a vizinha no shopping. Não! Doutor, não pode, doutor. Tá vendo? Não pode, não pode. Isso não pode. Não pode, não pode. Tá vendo? O doutor, ó, já não sabia. Brincando aqui com a gente, adorei a sua participação, doutor. Existe a traição moral. E existe também a traição virtual. Essa virtual. Não pode ficar conversando em box lá no Facebook se é casado. Poder até pode, viu, doutora Silvia? Mas depende do assunto, hein? Depende do assunto. WhatsApp, né? Hoje a comunicação está bem facilitada. Não pode. Aí nós temos a vida em comum no domicílio conjugal. Pessoal, não basta casar, tem que dividir o espaço, a escova, aguentar a toalha lá no banheiro, molhada na cama, calcinha, cueca pendurada lá no banheiro. Tem que aguentar, faz tudo parte do show. A mútua assistência refere-se a aspectos físicos, espirituais, econômicos. O sustento, guarda e educação dos filhos. Bom, por si só, o inciso fala o que é necessário fazer. Dá assistência aos filhos durante o relacionamento conjugal. E respeito e consideração mútua. Pessoal, o respeito e consideração mútua vale citar. Seria o quê? A inviolabilidade à imagem, a liberdade, a honra, a integridade física e psíquica. Por exemplo, a agressão verbal violaria esse dever do casamento? Sim, tá? A violação do dever do casamento não é só a traição. Todos os outros também caracteriza a violação. Eu gosto de citar um exemplo de agressão verbal, que aqui seria, lá em Portugal não seria. Eu fui convidada para falar sobre as alterações do divórcio no Brasil, lá em Portugal. E eu falei lá em Portugal de uma maneira diferente. É tudo bagagem cultural. É bom conhecer outros lugares. Eu recomendo, senhores. E eu estava ministrando a palestra lá, eu falei, pessoal, por exemplo, no Brasil, uma violação seria o rapaz vai lá e fala para a mulher, sua rapariga, fala que ela é uma rapariga. É uma agressão verbal. E ela vai lá e revida, se eu sou uma rapariga, você é um puto. Pronto. A briga já está armada. Aqui no Brasil seria uma agressão verbal. Agora lá não. Cuidado quem pensa em ir para Portugal. Lá rapariga significa menina e puto significa menino. Então lá essa expressão é comum. Portanto, meninas, se vocês chegarem lá e alguém falar que você é uma rapariga ou uma bela rapariga, agradeça, tá? Eles estão elogiando. E aí vale falar também, quando essas histórias de viagens é sempre muito bom compartilhar. Quando eu cheguei na cidade, eu queria conhecer a biblioteca. Quem mandou ser escritora, né? O escritor, ele já quer conhecer o museu, quer conhecer a biblioteca. Eu falei, eu quero... Onde fica a biblioteca? Aí o português, lá de Portugal, falou assim, a senhora mete, depois a senhora vai metendo bastante. Depois de meter bem, a senhora mete e chegou lá. Eu fiquei vermelha, gente. Falei, que é esse negócio de meter? O que está acontecendo aqui? Eu fiquei roxa, tinha que ter uma câmera para me filmar, viu, doutora Silvia?
Pessoal, meter lá em Portugal significa seguir, tá bom? E outra coisa eu falo, gay lá significa fila. Bom, essas explicações todas eu deixo para um próximo evento, onde nós formos falar sobre a língua portuguesa, que cairia bem os demais exemplos. Mas, bom, vamos ao próximo slide de divórcio. Daqui a pouco nós vamos ao próximo slide, então. A emenda constitucional 66. Pode. Não, senhores, a emenda constitucional 66 mudou o divórcio. Como era antes, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, vírgula, após prévia separação judicial por mais de 1 ano nos casos expressos em lei ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Agora ficou assim. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Vejam como o nosso legislador é eficiente, eficientíssimo, por sinal. Pessoal, olhem lá. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, vírgula. O que ele fez? Só colocou um ponto final. Viram que criatividade? Muito criativo, né? Pessoal, o que aconteceu? Antes, para entrar com o divórcio, era necessário a separação judicial. Depois de 1 ano da separação, você poderia converter a separação em divórcio. Por quê? O ordenamento jurídico dava às partes 1 ano para que ela repensasse se realmente queria dissolver o vínculo conjugal. Ou então, era necessário a separação de fato. O que era a separação de fato? Você é casada, você abandona o lar, sai do lar devido à incompatibilidade e fica 2 anos, cada um morando num lugar diferente. Era necessário levar testemunhas perante o Poder Judiciário para essas testemunhas comprovarem que realmente havia acontecido a separação de fato. Após a oitiva dessas testemunhas, além da análise dos documentos processuais, o juiz sentenciava concedendo àquele casal o divórcio. Tá? Agora não. Como é que ficou agora? Agora casou hoje e pode divorciar-se amanhã. Quer dizer, não precisa esperar até amanhã, não. Pode casar hoje de manhã e já se divorciar à tarde. Almoça e depois à tarde já pode se divorciar. A emenda constitucional 66 foi elogiada e criticada por diversos segmentos da sociedade. Mas, enfim, tinha que acompanhar a evolução do mundo contemporâneo. Agora eu finalizo o divórcio do meu jeito, rimando e aprendendo direito. No Instituto do Divórcio Judicial, o objetivo imediato é a cessação dos efeitos civis do vínculo conjugal e, logo, a dissolução. Pessoal, a lei determina ao juiz um dever especial de buscar a reconciliação do casal, pois, de acordo com o nosso ordenamento, a família deve ser protegida a todo momento. O divórcio pode ser consensual, sendo procedimento de jurisdição voluntária. Neste tipo de divórcio, há consenso do casal. Ninguém atua de forma arbitrária. O divórcio pode ser litigioso, sendo necessário que entre o casal haja divergência, algo afrontoso, que torne insuportável o vínculo conjugal. Com a nova emenda constitucional, o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal suprimiu o requisito da prévia separação judicial do casal. Suprimiu também a comprovada separação de fato por mais de 2 anos. A emenda constitucional 66, ao ser aprovada, concedeu a desburocratização no nosso cotidiano. Rimamos e aprendemos direito do meu jeito e eu espero que vocês fiquem satisfeitos e tirem algum proveito. Nós vamos agora ao próximo slide. Audiência trabalhista. Bom, senhores, aqui nós temos a presença de um juiz de direito. Inclusive, eu citarei. Hoje ele não está aqui, tem alguns eventos que ele vem. É o Dr. Vassili Buchalauiski,
é juiz do trabalho da primeira vara de Guarulhos. Nós temos ao lado dele um escrevente, na mesa advogados e as partes. Alguém reconhece aquele japonês ali que está com o dedo levantado? Dr. Gerson Shigemori, alguém conhece aqui? Sim. Conhece, né, doutor? É ele lá. Ele levantando a mão, Dr. Gerson Shigemori, é um grande palestrante aqui da casa. Bom, senhores, na audiência trabalhista, nós temos lá o juiz batendo o martelo. Quando chega, voltando só um pouquinho lá no slide... tá. De audiência trabalhista, isso. Vocês podem perceber. O que acontece, ainda mais advogado início de carreira, ele tem várias dúvidas. É normal ter várias dúvidas. Até quando já se tem uma carreira consolidada, surgem as dúvidas. Você chega na audiência trabalhista e você fala aonde sentar. E agora? Sento do lado esquerdo, sento do lado direito. Aí vai a dica, pessoal. Tá vendo lá o juiz? O lado esquerdo é o lado onde está o martelo, não é? Lado esquerdo do peito, dentro do coração. É o lado mais sensível. Nosso lado mais sensível não é o coração, é o lado esquerdo, ok? Então, pensem. O lado esquerdo, quem senta é o reclamante. Tá vendo lá a mocinha de braço cruzado? O seu advogado e o reclamante. Do outro lado, nós temos o advogado da reclamada e o sócio preposto com a carta de preposição, tá? É de suma importância levar a carta de preposição. Portanto, senhores, aí vai a dica. Quando chegar na audiência, aonde sentar? Se é pelo reclamante, que é a parte hipossuficiente, do lado esquerdo. Pela reclamada, direito. Então, eu vou falar reclamante, vocês vão lá e falam esquerdo. Eu reclamada, vocês falam direito, tá bom? Reclamante. Reclamada, reclamante, reclamada, reclamada, reclamante, reclamante, reclamada. Palma para vocês. Agora, se vocês esquecerem do que eu falei, esquecerem do desenho, o que fazer? É simples, é fácil. Tem que usar de educação. Fala, doutor, por favor, pode ir na frente. Não pode ir a doutora, não, pode ir você. Faço questão, fica à vontade. A sala é sua, a audiência é nossa. O que acontece? Outro dia teve uma advogada que falou, doutora, acontece que nós somos mulheres e o homem, por vezes, é cavalheiro e deixa a mulher passar na frente. Aí eu falei, doutora, quem é que nunca teve ou tem um calo no sapato? Se você não tinha, nesse dia você vai ter. Deixa eu arrumar aqui o meu calo no sapato. É melhor fingir, simular uma situação, do que realmente fazer com que essa sua inexperiência ou seu nervosismo faça essa audiência virar um calo, literalmente, no seu sapato, tá? Então, se for a mulher, fala, ai, doutor, pode ir, eu estou arrumando aqui meu pé, machucou aqui. Dá um jeitinho, né? E aí dá uma arrumadinha no sapato, ou deixa cair alguma coisa no chão, vai arrumar a bolsa. Mas não senta no lugar errado, tá? Vocês prometem que não vão sentar? Tá. E o que acontece? Outro dia, eu tenho um ex-relacionamento que ele é juiz criminal. E aí ele me contou várias coisas que aconteceram. Um caso que aconteceu, que ele fala, Thaís, pelo amor de Deus, orienta o pessoal lá quando você for dar palestra. Ele falou que numa audiência o advogado sentou no lugar onde o acusado tinha que sentar. Porque na audiência criminal, senta na frente do juiz o acusado. O doutor chegou lá, entendeu? O advogado que ia defender o seu cliente, sentou lá bonitão na frente. Aí ele perguntou para brincar, né? O doutor está sendo acusado do quê? Não, excelência, eu estou aqui com o meu cliente, esse aqui é o meu cliente. Então, por favor, o senhor pode posicionar-se? O advogado falou, e agora, posicionar-se? Ele não sabia o que fazer. Ele falou assim, por favor, faça a inversão. Né? Imagina a situação desse advogado com o cliente dele. Ficou chato, né? E no cível é o inverso do trabalhista. Até para entrar na audiência, nós temos que pensar, para já não entrar errado. Inclusive, vale citar, no Fórum do Tatuapé, na terceira vara cível, um juiz que é muito amigo, muito querido,
acredito que o Dr. Marcos até conheça, o Dr. Fernando Nardelli. Ele coloca na mesa de audiência o lugar onde as partes têm que sentar. Eu acho muito bacana, porque a pessoa já olha, né? Eu falei, gente, parece até com o meu livro, onde eu explico passo a passo, não só para o estudante da UAB que quer ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil, como também do advogado que quer relembrar alguns assuntos de uma forma mais harmoniosa, mais leve, que através da poesia. Então, vai a dica, tá, pessoal? Agora, audiência trabalhista, a poesia ela é autoexplicativa, então não me aterei em prolongar-me no tema. Na Justiça do Trabalho, as audiências serão realizadas na sede do juiz ou tribunal, visando a celeridade processual, a transparência, o tratamento isonômico e desamparo ao desigual. Senhores, as audiências não poderão ultrapassar 5 horas seguidas, salvo se tratar de matéria urgente. Todas as preliminares devem ser arguidas. O juiz e escrevente devem estar presentes. O escrevente fará o chamamento das partes testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Esta, sem dúvida, é a hora, é o momento de todos usarem de seus artifícios para se defender. A ausência do reclamante na primeira audiência, seja inicial ou una, acarreta arquivamento da ação. Já a ausência da reclamada nesta audiência, em relação à matéria dos fatos, importa revelia e confissão. Não é imprescindível a presença dos advogados. As partes podem comparecer pessoalmente e postularem. Todavia, acabam agindo errado e deixam oportunidade de defesa passarem. Pessoal, tal situação acarreta uma armadilha para as partes. Tendo em vista a complexidade do direito trabalhista, não sabem manusear essa matéria que é a arte, não almejam assim a tão desejada conquista. A capacidade dos postulantes entra em conflito com o artigo 133 da Constituição Federal, que dispõe que a presença do advogado é considerável. Fica, no entanto, o dito pelo não dito, pois, na minha opinião, e conforme a Constituição, a presença do advogado é considerável. Na audiência, a pessoa jurídica deve ser representada pelo sócio preposto com a carta de preposição. A verdade dos fatos deve ser bem explanada, para que nos autos não haja contradição. Enfim, senhores, é primordial ter em mente todas as características em tela evidenciadas, para que você tenha uma carreira profissional brilhante e almeje assim a felicidade tão sonhada. Rimamos e aprendemos direito. Agora vamos ao próximo tema. Pessoal, alguém está escrevendo já o mini concurso cultural? Alguém está? Levanta a mão, ainda não, está faltando inspiração. Olha só, você pode levar um livro para casa e haverá a entrega de 10 certificados, hein, para colar bem bonito lá na parede, hein? Sabe por que eu faço esse concurso? Eu vou contar para vocês, mas vocês não contam para ninguém? Sim ou não? Sim. Isso. Segredo. Eu faço esse concurso porque eu comecei escrevendo assim. Eu escrevi a minha primeira poesia, Doutora Francis, aos 9 anos de idade. A professora, num dia qualquer, ela foi explicar o que era uma poesia e falou na sala de aula: hoje eu vou explicar o que é uma poesia, o que é uma estrofe, o que é um verso. E as 5 melhores poesias vai fazer parte desse livreto. Ela pegou um sulfite, o livreto era isso, pegou um sulfite, dobrou, e ela fazendo aquele carbono, vocês lembram? O carbono, aquele cheiro, né? Eu adorava. Aquele cheiro de carbono. E esse era o brinde, que a poesia ia fazer parte desse livreto. E depois desse dia eu nunca mais parei de escrever. E eu achei esse livreto, porque eu guardo tudo. Se você me der um bilhetinho, eu vou guardar. Daqui a 10, 15 anos pode me encontrar, que eu vou saber exatamente onde está esse bilhetinho. E essa poesia era assim: eu tenho um gatinho que gosta de brincar. É muito engraçadinho, no sofá só sabe pular. Para uma criança de 9 anos, eu não poderia escrever mais que isso. Escrever de um animal. Então, como eu fui incentivada aos 9 anos de idade, eu quero incentivar vocês.
Hoje eu sou escritora, tenho livros publicados e não vou parar por aqui. Amanhã eu quero também que vocês sejam escritores. Alguns eu sei que às vezes escrevem alguns artigos ou publicam algumas coisas em blog. É muito importante a difusão cultural. E por isso que eu gosto de fazer esse concurso, não só para dar o livro, mas os certificados também como prova de reconhecimento e para que vocês se inspirem, porque todo mundo tem a capacidade. Basta ter fé e acreditar em si mesmo. Vamos ao próximo tema agora, que é o furto famélico. Quem está com fome aqui, levanta a mão. Ainda não, né? Já tem gente com fome. Tem gente com... Que horas são agora, doutora? 10h36. Bom, não tá... É hora do café da manhã, não é do almoço ainda. Quando eu participo de algum congresso, eu deixo esse assunto até por último, porque todo mundo presta atenção. Furto famélico, pessoal, furtar, subtrair. Famélico, advém de fome. Furto para matar a fome, ok? Não há crime no Código Penal, lá no artigo 23, não há crime quando praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Não há crime em estado de necessidade. O estado de necessidade é disciplinado no artigo 24 do Código Penal. Mas tem que provar o estado de necessidade. Tá bom, pessoal? Então, eu conto uma história verídica. Eu estava no mercado e, de repente, eu vi uma pessoa no mercado com uma mala atrás, nas costas. E eu sabe, o ovo de Páscoa tem aquele embrulho, né? Eu vi o embrulho, né? Mas até então eu vi o cara conversando, um cara de repente parou esse cara e falou: olha, o que tem na sua mala? Ele falou: pertences. O rapaz falou, né? Eu vendo tudo, pertences. Não, mas tem alguma coisa do mercado? Não, não tem. Eu estou vendo o embrulho. O guarda viu, eu vi, todo mundo estava vendo. Ele fechou a mala, mas no nervoso de furtar o ovo de Páscoa, ele deixou o volo cru do ovo de Páscoa para fora. O que aconteceu? Isso caracterizaria o furto famélico? Vamos lá. Eu escutei o rapaz argumentando. Com certeza, ele assistiu alguma palestra minha, ou assistiu algum professor, ou tem um estudante de direito, um advogado na família. Ele falou assim: Senhor, nós estamos na Páscoa. Eu tenho 6, 7, 8 filhos. É um estado de necessidade. Meus filhos veem na televisão o ovo de Páscoa. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. E começou a chorar. Eu vim aqui pegar no mercado. Esse tinha uns 5 quilos, a mala dele estava bem grande. Porque o ovo, ele não conseguiu nem enfiar dentro da mala, porque o ovo era muito grande, entendeu? Para matar o desejo de todos os filhos. É estado de necessidade, pessoal? Não, tá? Não é estado de necessidade. O bem deve ser de primeira necessidade. Por exemplo, o feijão. Aqui nós temos essa situação. O indivíduo furtar o bacalhau, dá algema? Sim ou não? Feijão, dá algema? Não. Pessoal, aqui no Brasil, furtar bacalhau, não. A legislação de Portugal já seria diferente. Porque lá, bacalhau é costumeiro, né? Você vai para lá, você se enche de bacalhau. Ai, que delícia, fiquei com vontade de bacalhau. Mas vou comer por aqui mesmo no Brasil. Deu vontade, né, doutor Marcos? O doutor Marcos fez assim. Bom, senhores, não. Aí sempre me perguntam, quando abre para perguntas. Então, eu já vou me antecipar. Thaís, e a manteiga? Teve aquele caso que todo mundo ficou sabendo, que deu uma repercussão danada da manteiga. Por que o cara foi preso? Eu falei, foi preso sim. Deveria ser preso sim. Há crime sim. Nossa, doutora, que radical. Não, eu vou te explicar. A manteiga não é bem de primeira necessidade. Você pode comer o pão sem a manteiga. O pão seria, a manteiga não. Ele foi preso, depois absolvido, com base no princípio da insignificância, bagatela, algo de pequeno valor. Jamais pelo furto famélico, porque, como eu disse no início da palestra, se cair no exame da OAB, não há crime quando praticado em estado de necessidade. Além dos outros incisos, que não é o nosso objetivo aqui. Legítima defesa,
estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito. Não há crime, tá? Se puder tentar uma defesa com base no furto famélico, perfeito. E depois coloca uma acessória. Tem que caracterizar o estado de necessidade. Agora, a poesia, ela também é bem explicativa. Mas, antes de falar poesia, eu quero citar uma sentença que faz parte do livro Rimando e Aprendendo Direito. Dr. Ronaldo Tovani, juiz aposentado de Direito, é da arte e da literatura como nós, viu, doutora Francis? E a doutora Francis já tem conhecimento dessa sentença, que eu sei. O doutor Ronaldo Tovani, ele deu uma sentença, doutora Silvia, em poesia. Ele fez o quê? Narrou todos os fatos em poesia. O doutor Marcos já sabe também que ele já tem todos os livros, né, doutor Marcos? Mas agora eu vou contar para vocês. Não vou contar a poesia inteira, tá? Vou contar só um pedacinho, que ela é muito grande. É mais ou menos assim. Ele coloca o juiz de direito, o jovem Alceu da Costa, conhecido como Rolinha, aproveitando a madrugada, resolveu sair da linha, subtraindo de outrem 2 saborosas galinhas. Apanhando um saco plástico que ali mesmo encontrou, o agente muito esperto escondeu o que furtou, deixando o local do crime da maneira como entrou. Dessa forma é que o juiz de direito, com base no Código de Processo Penal, deu a esse homem da simplória a liberdade provisória, para que ele volte para casa e passe a viver na glória. E diz: se virar homem honesto, que permaneça em Cachoeira, ao lado de sua família, devendo-se, ao contrário, mudar-se para Brasília. Muito boa, né? Ele merece palmas, não dá palmas, ele não está aqui, ele merece... Ele merece palmas, fantástica essa sentença. E eu, em vez de receber palmas, quase fui vaiada, mas eu sou esperta, então eu não caí na do jornalista. Eu tinha um quadro na Rádio Nacional M de Brasília durante anos, e fui várias vezes para Brasília, inclusive lancei esse livro no Conselho Nacional, ao convite do Dr. Marcos Vinícius, que é o presidente do Conselho Federal. E numa dessas minhas estadias em Brasília, teve um jornalista que queria fazer uma pegadinha comigo. Ele falou: doutora, me falaram que você explica muito bem o furto famélico em poesia. Falei: ah, obrigada, agradeço, posso explicar. Não, mas antes de você falar poesia, tem como dar uma palhinha daquela sentença que eu vi na internet de um juiz que fala das galinhas? Eu falei: olha, doutor, quer dizer, olha, seu jornalista, hoje você me pegou num dia que eu não estou tão inspirada. Hoje todas as minhas eu sei de cor. Agora, os demais colegas, hoje eu estou sem inspiração. Imaginei eu em Brasília, ia falar mal de Brasília, pessoal. Eu ia ser ovacionada lá. Falei: que jornalista maldoso, gente. Jornalista tem que tomar cuidado. Tem algum jornalista aqui? Devia ter perguntado antes, ainda bem que não tem. Não, mas estou brincando, né? Brincando, jornalistas são muito importantes, desempenham papéis de grande relevância na nossa sociedade. Mas vamos lá, vamos em poesia falar sobre furto famélico? Vocês querem, sim ou não? Sim. Furto famélico, conforme o vernáculo, significa a situação daquele que tem fome, que devido a algum obstáculo da vida, furta um bem, come e some. O agente, ao subtrair patrimônio de terceiro para saciar a sua fome, comete o crime que tem o nome de furto famélico, que é costumeiro. Entretanto, a sua ilicitude pode ser afastada em virtude do estado de necessidade, desde que seja caracterizada a dificuldade e a desigualdade. Senhores, o bem a ser subtraído deve recair sobre algo de pequeno valor, para saciar a fome daquele pobre coitado. Assim, furtar bacalhau incriminará o contraventor. Agora, a mera subtração de 1 quilo de feijão para ensejo de alimentação caracteriza o estado de necessidade, sendo afastada a criminalidade. Rimamos e aprendemos direito do meu jeito. Eu espero que você fique satisfeito e tire algum proveito. Vamos ao próximo slide. Bom, cancelamento e atraso de voo. É apenas uma pincelada.
É muito importante que os senhores saibam da Resolução 141 de 2010, Resolução 141 de 2010 da ANAC. Ela trata sobre assistência material. O que seria assistência material? Assistência material, quem te bexiga antes do horário dá azar, hein? Não pode, tem que esperar o horário. Pessoal, assistência material, como eu havia dito, ela está disciplinada na Resolução 141 de 2010 da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Assistência material, ela é o quê? Ela atende às necessidades imediatas do passageiro, tá? E o que seria assistência material? Vocês sabiam que após o voo atrasado 1 hora, vocês já têm direito? Tem direito a quê? A facilidade de comunicação. A companhia aérea é obrigada a possibilitar a você acesso à internet ou ao telefone. Passou de 2 horas, é preciso alimentação. Aliás, saco vazio não para em pé, não é? E após 4 horas, acomodação. E caso necessário, traslado, caso esse horário de 4 horas se estenda mais e o voo tenha que ser cancelado e remarcado para outra data. Portanto, senhores, é muito importante a assistência material. E citar esse artigo na sua peça, porque ela ajuda muito. E eu vou citar rapidamente, eu tenho que citar. Um caso que aconteceu. Tratava-se de uma ação em que o voo de uma cliente foi cancelado. E ela, depois que leu meu livro, ela falou, Thaís, doutora Thaís, viu alguma coisa assim parecida, cancelamento, tem direito? Eu falei, tem. Você tem os comprovantes, etc. e tal? Me conte o que aconteceu. Pessoal, presta atenção nessa história, que pode vir um cliente assim e vocês vão ganhar. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, olha, eu fui viajar, minha primeira viagem de avião. Quando eu cheguei lá no aeroporto, à noite, simplesmente cancelaram o voo. E aí, eu, como sou advogada, só que ela não advoga no direito civil, então ela não tem tanta experiência. Eu advogo no direito civil, em especial na área de família, né? Sucessões. Ela trabalha com empresarial e sempre trabalhou nessa área. Ela falou, Thaís, então eu tenho o direito, posso entrar com a ação? Eu falei, pode. Me conte o que aconteceu, que eu vou narrar os fatos na petição inicial. Estou descrevendo já aos senhores. Ela teve o voo cancelado no período da noite. Simplesmente a companhia aérea falou que ela não tinha nenhum direito. Ela, como é advogada, conhecedora da lei, perguntou, não, eu tenho direito, o que isso? Cancelou do nada e vocês estão me mandando voltar aqui amanhã para tentar ainda? Não, eu quero a minha acomodação. Não, não tem. O que aconteceu, pessoal? Estava tendo um evento na cidade, que costuma receber mais de 10 mil pessoas em uma semana. E esse evento acontece anualmente. Ela ligou num hotel, que é comum, que tem em todo lugar, não vou fazer a propaganda aqui, e não tinha vaga. Ligou no outro, não tinha vaga. Ela entrou no táxi e foi em um hotel, 2, 3, 4, não há vaga, não há vaga. Ela chegava, não há vaga. Aí ela falou, meu Deus do céu, pro taxista, e agora? A gente já rodou a cidade inteira lá de Joinville e não achava uma vaga. Aí ela falou, preciso de um lugar para dormir. Ele falou, olha, eu também preciso voltar para minha casa, né? Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu já passei do meu horário e estou aqui rodando com a senhora e não acho nenhum hotel. Ela falou, bom, então, como eu não tenho o que fazer, eu vou ter que sentar, eu vou ter que aceitar dormir em qualquer lugar. Pessoal, pasmem, ela teve que dormir no hotel de beira de estrada. Só antes de continuar a história, eu queria convidar para compor a mesa o Dr. Gerson Shigemori. Palmas para ele, pessoal. Vocês viram o japonês que tinha na audiência trabalhista? Então, é ele. Alguns já te conheciam, viu, Dr. Gerson? Quando eu falei da audiência trabalhista em poesia, e aí já te conheciam, alguns colegas aqui já assistiram palestra sua, agora não só mais em caricatura, em carne e osso, Dr. Gerson Shigemori. Eu quero aproveitar a presença dele para dizer que, assim como vocês, estudantes, também fui aluna. E o operador do direito é um eterno estudioso, sempre tem que estar se renovando. Quero aproveitar a presença do Dr. Gerson para dizer que ele foi o meu inspirador, viu, Dr. Gerson.
Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no 4º ano de faculdade, fiz a Universidade de São Judas Tadeu, na Moca, e ele foi ministrar uma palestra no salão da universidade. E naquele dia ele chegou alegre, interagindo com a plateia, pediu para tocar em violino no final do evento. Eu olhei assim para ele, uma mera estudante, eu tinha 20 anos, 19, porque eu me formei com 22, eu tinha 20. Aí eu falei assim, um dia eu quero ser igual a ele. E hoje eu estou aqui, pessoal, com ele, ao meu lado, participando da mesa, e já participamos de vários eventos, não é verdade, Dr. Gerson? Hoje, como colegas, ontem ele foi um inspirador. Hoje é um colega, é um grande amigo, Dr. Gerson Shigemori. Então, senhores, a vida é assim, nós temos que sonhar, porque quem acredita sempre alcança. E a gente tem que acreditar e correr atrás dos nossos sonhos. E eu lancei o livro, ele inclusive participa do livro. Então é muito importante nós acreditarmos. Aliás, o sol nasce para todos, só não brilha quem não quer, tá? Bom, voltando à história, eu parei na parte que ela teve que dormir no motel. Ela estava conversando com o taxista, não tinha lugar para dormir. Ela falou, seu taxista, cancelado o voo. Eu estou aqui cansada, com fome, com sono, tenho que acordar, não tem vaga em nenhum hotel. Tem um motel aí, algum lugar? Ele falou, ó, tem um motel de estrada, Chinfrim, beira de estrada. Se a senhorita me autorizar, a gente pode fazer o quê? Eu te deixo lá, amanhã de manhã volto para pegá-la e levá-la no aeroporto. Ela teve que aceitar, né? Não era Pepsi, mas ela falou, pode ser. É o que tinha para hoje. Ela teve que dormir nesse hotel Chinfrim, sujeita a ouvir os barulhos que se ouvem nesse tipo de lugar, ainda sozinha, coitada, dormindo sozinha. No dia seguinte, ela acordou e acabou tendo voo. Ela conseguiu finalmente chegar a São Paulo. O que aconteceu, pessoal? Nós entramos com uma ação pedindo dano material, todos os comprovantes. Ela, como advogada, juntou tudo que ela comeu, o comprovante do motel, enfim, juntou tudo. Pedimos dano moral no valor alto. Sabe quanto a juíza deu? R$ 8.500 de dano moral. Mais dano material. Ou seja, foi uma ação que valeu a pena. Posteriormente, esse valor corrigido deu R$ 14 mil. Para o advogado, 20%, tá bom, né? A nossa parte teve 20%, claro. Em primeira instância, foi para o colégio recursal, mas no colégio recursal eles mantiveram a decisão. Por isso que eu sempre digo e repito, é preciso documentar bem os autos, ok? Porque o juiz analisa fato em concreto, perfeito? E vale citar uma sustentação oral. Muito importante na minha vida. E eu pergunto, alguém aqui já fez sustentação oral e foi aplaudido? Levanta a mão. Conhece alguém que fez sustentação oral e foi aplaudido? Ah, é? Não vai. É. A doutora Zildete é minha amiga, você vê, ela conhece. Exatamente. Doutora Zildete foi lá, né? A sua filha era estagiária. Ela era estagiária com o juiz, né? E ela presenciou essa sustentação oral. A prova de que realmente uma advogada foi fazer uma sustentação oral e foi aplaudida. Em poesia, né? Você vê, a doutora Zildete, próxima vez eu vou te convidar aqui para falar com a sua filha. Foi assim, pessoal, eu cheguei lá no período da manhã e fui fazer essa sustentação oral. Não pode fazer nada de errado nessa vida, vocês vê? Depois que a doutora Zildete me contou, quando a gente se conheceu, que a filha dela era estagiária e nesse dia presenciou. Cheguei lá no colégio recursal, no Fórum de São Miguel, e comecei assim a minha sustentação oral. Ora, nobre julgador, hoje é uma manhã extremamente especial, a data da minha primeira defesa oral. Doutor Marcos, um olhou para um, que olhou para o outro, que olhou para o outro, eles queriam rir, mas não podiam. Foi então que eu comecei. Teoria e poesia, teoria e poesia. E, obviamente, ia finalizar em poesia, caso contrário, não seria Thaís Bizarria. Eu disse, ora, nobre julgador, se isso não for dano moral, for mero de sabor, aonde quer que for,
haverá uma imensa ofensa ao Código do Consumidor. Em prol da justiça e da cidadania, Thaís Bizarria. Pessoal, eles me aplaudiram. Eles me aplaudiram. A relatora perguntou, antes de ler o voto dela, perguntou, doutora, se essa é a sua primeira defesa oral, eu quero muito estar na última, porque se a primeira está assim, eu quero estar na última. Aí, no final, foi muito legal, porque eles perguntaram se realmente era a minha primeira defesa oral ou se fazia parte do show. Eu falei, ora, nobre doutores, eu jamais mentiria perante esse tribunal. Foi a minha primeira defesa oral mesmo, pessoal. Porque eu gosto de contar essa história. Motivando os senhores a inovarem. Às vezes uma poesia, uma citação de um poeta, de alguém, faz o clima da audiência ou até da sua peça ficar mais harmônico, tá? Outro dia eu fui fazer uma audiência, o escrevente fofoqueiro, eu não sabia que escrevente era fofoqueiro. Esse escrevente fofoqueiro estava lá aguardando a audiência, e aí eu já tinha conversado com a parte, tentei fazer acordo lá, não estava dando certo, fui conversar com o escrevente. Fiquei rimando lá com o escrevente, falando das poesias, ele gostou e foi fofocar para o juiz. Quando eu cheguei lá na audiência, o juiz falou assim, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu fiquei sabendo que tem uma advogada aqui que fala poesia. Aí eu falei assim, quem é? Eu falei, meu Deus, sobrou para mim. Ele deve ter fofocado, porque eu fiquei no fórum rimando com o corredor inteiro. Falou assim, eu, excelência. Aí ele falou, pois bem, hoje só tem audiência depois que eu escutar uma poesia. O que aconteceu, pessoal? Houve acordo, o clima da audiência ficou melhor, o juiz ficou melhor, meu cliente ficou melhor, todo mundo ficou bem. Então, portanto, se quiserem, inclusive, citar algumas dos meus livros, eu vou adorar. Tem advogado que cita, viu? Vale a pena, fica bem legal. Mas, bom, vamos lá. Vamos finalizar. Cancelamento. Caberá dano moral, assim como dano material, quando o voo do cidadão for cancelado sem justificação. Fará também jus aos danos ora citados o consumidor que tiver o seu voo atrasado ou por problemas aéreos daquele estado. Caberá ajuizamento de ação, tratando-se de indenização, pois o consumidor foi lesado, não foi devidamente bem tratado. Haverá audiência de conciliação, tendo como objetivo a transação. Sendo ela frustrada, a audiência de instrução e julgamento será marcada. Pessoal, na audiência de instrução e julgamento, as partes poderão levar as testemunhas. Porém, o ônus da prova é a todo momento da companhia aérea em questionamento. Ao sentenciar, deve o juiz analisar a dor sofrida pelo consumidor ou, se foi mero de sabor, e fixar indenização de justo valor. Rimamos e aprendemos direito. Do meu jeito, e eu espero que você fique satisfeito e tire algum proveito. Vamos ao próximo tema, ao próximo slide. Pode pular. Hoje não vai ter música por causa do tempo, tá? Tem palestras que quando tem tempo nós até cantamos. Dizem que quem canta seus males espanta, né? Tem que espantar os males. Eu quero a participação de todos vocês. Eu posso contar sim ou não? Sim. Tá muito fraco. Sim? Ah, bom. Eu falo, esse é o grito cultural da bizarria, tá? Mas tem que ser em poesia. Eu digo, conhecimento e entretenimento, vocês falam, é no Departamento de Cultura e Evento. Eu falo, operador do direito fenomenal, aí vocês falam, é na OAB seccional. Perfeito? 3 vezes, tá? 1, 2, 3 e já. Conhecimento e entretenimento. É no Departamento de Cultura e Evento. Operador do direito fenomenal. É na OAB seccional. Conhecimento e entretenimento. É no Departamento de Cultura e Evento. Operador do direito fenomenal. É na OAB seccional. Agora alto, muito mais alto, para o Dr. Marcos da Costa, lá no 10º andar, nosso presidente, escutar juntamente com o nosso diretor, Dr. Humberto Dorso. Bem alto, hein? Conto com vocês. Conhecimento e entretenimento. É no Departamento de Cultura e Evento. Operador do direito fenomenal. É na OAB seccional. Parabéns, uma calorosa salva de palmas a todos vocês.
antes de falar, eu vou finalizar de uma forma, como eu sempre finalizo todas as minhas palestras, essa não poderia ser diferente, vai que dá azar, né? Melhor garantir. Com uma poesia que eu escrevi na época da mocidade, quando eu tinha 16 anos de idade. A força do pensamento remove montanhas, se dela souber usufruir. Conquistarás oportunas façanhas, um bom caminho irá seguir. Um sonho, um pedido, está na força do seu pensamento. Ele será bem-sucedido se não fizeres do pensar um contratempo. Porque sem ao menos saberes, senhores, tens um pensamento poderoso. Com ele irá crescer e criar momentos prazerosos. A força do pensamento foi um dom ao ser humano concedido. Ele modifica momentos, pode dar à vida um novo sentido. Por isso, acredite. Acredite na força do seu pensamento para conquistares oportunas façanhas. Aliás, a vida é um evento onde a força remove montanhas. Rimando e aprendendo a ser feliz com a advogada poetisa Thais.